Oi, sexto ano, tudo bem? Vamos começar então. Vou entrar no Google Sala de Aula. Essa semana, o acesso pelo blog da Secretaria de Educação não tá legal. Pode acontecer de não entrar, não sei se eles já corrigiram o problema. Então vamos lá, semana do dia 24. Hoje, nossa primeira semana que vamos tratar das danças citadas no caderninho do aluno de vocês. Eu optei por trabalhar uma por uma para depois dar prosseguimento no caderninho, certo? Semana que vem vai ser mais tranquilo, vai ser só um desenho. A semana do dia 31, já que esse texto é meio grande, né? Quem tem internet Wi-Fi, que é aquela internet ilimitada, né, que não se carrega no celular, dá para usar via notebook, qualquer coisa, pode estar clicando aqui nesse link. Esse link vai redirecionar vocês para o site do Globo Rural, que foi onde eu encontrei o vídeo que trata do assunto. O texto que vocês estão lendo para responder as questões também vem desse mesmo site, tá? É esse texto aqui. Um ritmo amazônico Ok. típico. Nós não vamos assistir, é óbvio, porque não é essa necessidade, né? Como eu disse para vocês, aquelas pessoas que têm dificuldade de interpretação de texto, não são muito fã de ler, que precisam agilizar o questionário, que são 10 questões, a primeira coisa que você faz é dar uma lida, né? Nas questões que vão ser tratadas. A primeira pergunta, o carimbó é um ritmo de qual estado brasileiro? Então, ó, ritmo, né? Tá até em negrito aqui. Já é uma coisa para você prestar atenção na hora que você for ler o texto. Então ele quer saber qual é o ritmo, que esse ritmo, né, o carimbó, o ritmo é um tipo de dança e música de qual estado brasileiro. E é uma dança típica de qual outro estado brasileiro. Eu ainda coloquei o outro para deixar bem claro que nessa resposta são dois estados que a pergunta quer saber. Bem, vamos ter um pouquinho de aula de geografia, né? Antes disso, vamos voltar aqui primeiro. O carimbó é um ritmo, ó. Por isso que eu falei da palavra ritmo. O carimbó é um ritmo amazônico típico do Pará. Lembrando que estados, né? Todo estado é um conjunto de cidades. Por exemplo, eu nasci em Minas Gerais, aqui, né? A capital é Belo Horizonte, a minha cidade é Uberlândia, fica mais ou menos aqui. Se a gente descer reto assim, a gente vai chegar a São Paulo aqui. Campinas está mais ou menos aqui, Porto Feliz está mais ou menos aqui, certo? Amazônico, a palavra amazônico lembra qual, né? Típico do Pará. Será que existe algum estado com o nome Pará? Então, né? Então a resposta está dada. Então a questão número 2, um é muito simples, né? O carimbó é o ritmo de qual estado brasileiro? De tal estado. É típico de qual outro estado? De tal estado, né? No primeiro parágrafo, ainda está subscrito aqui, né? Está sublinhado no primeiro parágrafo o assunto que se trata na questão número 2. No primeiro parágrafo, está afirmando que o carimbó é uma dança que nasceu, ó, letra maiúscula para poder exagerar mesmo, é uma dança que nasceu da cultura popular. Então, ponto final, está sendo afirmado, não é uma pergunta. Né? O autor da questão, que sou eu no caso, estou afirmando, não tem nada errado aqui.
O primeiro parágrafo está afirmando que o carimbó é uma dança que nasceu da cultura popular. Lembrando, né, o que é cultura popular, a gente viu na semana passada. Então, o carimbó é uma dança que nasceu da cultura popular. Copie entre aspas, então você tem que colocar esse sinal aqui, que são as aspas, né? Abre aspas, copie o que tem que ser copiado e fecha aspas. Copie entre aspas, no primeiro parágrafo, a frase exata que prova essa afirmativa. Então você vai ter que copiar a frase exata que afirma que o carimbó nasceu da cultura popular. A definição, o conceito do que é cultura popular está no texto da atividade da semana passada. Se você quiser, você pode até voltar lá e dar uma lida, né? Por isso que o Google Sala de Aula é legal, porque você não precisa estar baixando nada no celular, no notebook, depois é só ir lá e voltar a ler. Mas vou lembrá-los agora que cultura popular pode ser definida como qualquer manifestação, ou seja, é qualquer fazer, né? Qualquer coisa feita, dança, música, festa, comida, qualquer coisa feita em que o povo é a mesma coisa que as pessoas, em que o povo produz e participa de forma ativa, ou que as pessoas produzem e participam de forma ativa. Então, aquilo que a gente faz e sempre está comendo, que é o caso, por exemplo, da cearense em Porto Feliz, a cearense é uma comida típica do povo, é uma cultura popular, certo? Não foi feita na escola, não é um conhecimento científico, né, acadêmico. Então, ele quer saber aqui, quer que você mostre no primeiro parágrafo evidências, ou seja, fatos que provam que o carimbó veio da cultura popular. Né? Ó. Então, primeiro parágrafo, o carimbó é um ritmo amazônico, carimbó é um ritmo amazônico, típico do Pará, que nasceu das mãos calejadas e dos pés descalços dos agricultores paraenses. Um ritmo, uma dança, uma identidade, o nome carimbó, o curimbó vem do tupi, curi é pau, então, né, tá por aqui a resposta. Nasceu das mãos calejadas e dos pés descalços dos agricultores paraenses. Então, essa seria a resposta. 3. Quando estávamos estudando o livro de artes, estávamos discutindo a ideia do que vem a ser a identidade. Logo, podemos perceber que a identidade não é formada só por um documento, RG, e nossas características físicas, mas também por nossas emoções, afetividade, nosso jeito de ser, e que principalmente a nossa história. No caso do texto, a autora afirma que o carimbó é também a identidade desse povo. Por quê? Então, aqui no texto, está falando, né? Que o carimbó é um ritmo amazônico, típico do Pará, que nasceu das mãos calejadas e dos pés descalços do agricultor paraense. Um ritmo, uma dança, uma identidade. A palavra identidade lembra identificação. Então, o carimbó é uma identificação desse povo, dessa cultura. Por quê? Essa é uma pergunta interpretativa, né? Que você tem que. Se você assistiu o vídeo, até melhor. Se você não assistiu, tudo bem. Mas você vai ter que interpretar toda a ideia que está sendo passada por esse texto. Por que é a identidade desse povo? É porque o povo se identifica com o carimbó, né? Então, se torna uma forma de lazer, de prazer dessa cultura, representação local por ter surgido lá. Tudo isso justifica o fato dela ser da afirmação de que é uma identidade desse povo.
os costumes, né, desse povo, tudo isso. O que é curimbó? Essa resposta é simples, né? Ó, aqui no vídeo, quem pode assistir o vídeo vai estar bem mostrado, né, que curimbó é esse tipo de tambor, tá? Você pode falar que curimbó é o tipo do tambor que se utiliza na dança do carimbó. Então, curimbó, carimbó. Carimbó é a dança, curimbó é o tambor que se utiliza nessa dança. A palavra carimbó ou curimbó veio de qual língua? Portuguesa, indígena, africana? De qual língua que veio a palavra carimbó? A união das palavras também batizou o tambor grande e o curimbó. Ah, não, desculpa. O nome carimbó ou curimbó vem do tupi. O que é o tupi? Né? Quem assistiu muito, ouviu muitas músicas num grupo chamado Palavra Cantada, tem a música que fala sobre o Brasil, o descobrimento do Brasil, né? A língua tupi. Olha, essa resposta é uma obrigação. No sexto ano a gente precisa saber responder, né? O que é o tupi. E se você sabe o que é tupi, você sabe qual das três etnias, qual das três raças, né? Branca, negra e indígena. No caso aqui, igual o texto a pergunta fala, portuguesa, indígena e africana. Então, se você sabe o que é tupi, você sabe qual dessas três que criou essa palavra, né? Qual dessas três raças. Quais são os três instrumentos musicais indígenas citados no texto? Então, aqui no texto, ele cita, né? A união da palavra também batizou o tambor grande, que é o curimbó. Então, o curimbó é um dos instrumentos indígenas. Quem tiver a oportunidade de assistir o vídeo, ela vai deixar isso bem claro no vídeo. O milheiro é um outro tipo. O milheiro ele é como se fosse um tipo de chocalho, é esse aqui do fundo. E as maracas. As maracas não dá para ver aqui nessa foto, tá? Mas as maracas é como se fossem chocalhos. Vamos colocar aqui. Ó, tá vendo? Então essas são as maracas, tem de vários tipos. Sete. Quais são os instrumentos musicais que são contribuições do povo branco, dos portugueses, né? O povo branco são os portugueses. Tá por aqui. Não, tá aqui em cima. O jeito de dançar e rodopios na função. Aqui. Do branco europeu vem o saxofone, a flauta, o clarinete. Ó, esse aqui é um saxofone, né? Até que todo mundo conhece. Flauta transversal. Agora, esse é o clarinete. Tá vendo? Muito comum em banda marcial, né? Banda militar. Nas orquestras e bandas de igreja. Orquestras e bandas. Orquestra sinfônica, banda sinfônica também. Nas bandas, ele substitui o violino.
Preste bastante atenção nessa pergunta. São mais de uma resposta. Quais são as contribuições do povo indígena para essa dança? Instrumentos musicais e o que mais? Deve citar os instrumentos musicais novamente nessa resposta. Então é uma pergunta. Segunda. Quais são as contribuições dos brancos e dos negros? Né? Então acaba que são 3 perguntas. Ele quer saber quais são as contribuições dos índios, a dos brancos e a dos negros. Então aqui na frente você vai escrever dos índios e vai citar tudo, dos brancos e vai citar tudo, dos negros e vai citar tudo. Então, além dos instrumentos musicais, o que mais que ó, além dos instrumentos musicais, olha o que mais que os brancos contribuíram. Os índios, além dos instrumentos musicais, olha o que mais que eles contribuíram. Né? O negro, aqui também fala, né? Certo? São perguntas muito simples, mas muito importantes da gente ter essa noção. O que é o carimbó pro santo? Aqui, finalizando o texto, a autora explica que que existe o carimbó por santo, que é na região aqui perto de Marapanim, que é a dança realizada quando vai ter uma dança católica, que é a dança não, uma festa católica que se chama Festa de São Benedito, que é um dos santos negros da Igreja Católica, né? Aí se dança carimbó. Lá naquela região, como é uma cultura popular local, por isso que é a identidade local, eles dançam carimbó. Se fosse aqui no Sudeste, seria uma outra dança, por exemplo, porque mostra a identidade daquele lugar. Por isso que a autora, que é a repórter desse vídeo, afirma que é uma identidade local. Aí depois disso, eu faço uma preparação para falar dos fatores do movimento. Na música, gente, qualquer som. Primeiro, para ter uma música tem que ter som. Se não tiver som, não tem como ter música, né? Até tem. Tem como você trabalhar as ideias musicais, os parâmetros, né, os elementos musicais sem emitir um som sequer. Mas não faz sentido, né? Se fazer uma música sem som. Então, o elemento básico, principal de uma música é o som. Todo som que você fizer pode ser uma batida, né? Pode ser um canto, um instrumento musical, um latido de cachorro, o som do avião, não importa, o som que for, o ruído que for feito, o som que for feito, ele tem 4 características. Um é o timbre que identifica ele, né? Que permite ser identificado. Nesse exato momento, eu estou ouvindo o som do ventilador do meu notebook, que chama ventoinha. Né? Então, como que eu sei? Eu abri o notebook para ver? Não, porque ao ouvir o timbre desse som, eu identifico o som. A altura, se o som é agudo, grave, médio, isso é a altura do som. Né? Todo som é assim. Todo som tem um som estridente, que é o agudo, um som mais grave, e o povo antigamente chamava muito de grosso, e agudo de fino, né? E o mediano. Um som pode ser forte, meio fraco, fraquíssimo. E um som pode ser longo, curto, mediano. Então, tudo isso são parâmetros, são características do som. Todo som tem esses 4 elementos básicos, certo? Na dança, a mesma coisa. Na dança, para você dançar, tem 3 elementos básicos, né? Ó, igual o texto disse, que para dançar a gente tem 3 elementos básicos. O movimento corporal. Se você não tiver o movimento corporal, você não está dançando.
um espaço para poder fazer esse movimento corporal. E o tempo. O espaço é um espaço tridimensional. Lembra lá da nossa primeira aula? 3 dimensões, 3D? Então, né? Altura, largura e comprimento, profundidade. Então, e o tempo, que muitas vezes é controlado pela música que se está dançando. Então, esses são os 3 elementos básicos para você dançar, certo? Aí, desses elementos é trabalhado algumas coisas que foi dita no texto. Baseado nisso, vai vir a seguinte questão. Agora, quais são os elementos básicos? São os que você leu no texto acima sobre elementos básicos. Então, essa questão aqui, enorme desse jeito, é a questão número... Deveria ser a número 10, né? E aqui seria ser número 11. Foi erro meu, me desculpe. Então, corrijam, tá? Então, corrijam. Ó, vou até marcar. Ver se eu consigo marcar aqui. Não, não consigo. Não consigo marcar. Então, isso aqui, ó, que tá azulzinho, grifado, é a 10ª questão. É a número 10, é a número 11. E aqui tá querendo saber quais são os elementos básicos. Então, a gente deu o título aqui, né? Elementos básicos, elementos da dança. A dança tem 3 elementos básicos. Essa é a resposta, né? Que é o movimento corporal, espaço e tempo. De acordo com o que você assistiu da dança carimbó, responda. Houve movimento potencial, movimento liberado e famílias de movimento? Cite quais tiveram. É só voltar no texto e interpretar, né? Movimento potencial corresponde às pausas do movimento, ou seja, quando as partes do corpo não fazem nenhuma trajetória no espaço, não se movimenta. Não percebi momentos de parada na dança, né? Então o tempo todo o corpo estava em movimento, então não teve movimento potencial. Movimento liberado são movimentos realizados com o corpo no espaço, ou seja, livre. Você dança com os braços soltos, com o corpo solto. Sim, então o corpo ele estava livre para dançar com fluência, né? Então teve movimento liberado. O corpo ficou solto. Como que eles não perdiam o ritmo da dança? O próprio vídeo conta que é pelo olhar, né? Através do olhar, eles conseguiam a concentração necessária para não precisar encostar no corpo do outro e não perder o ritmo. Famílias de movimento. Os diferentes movimentos são organizados em família. Teve transferência? Transferência é a transferência de peso. Teve algum momento que o peso estava na parte direita do corpo, outro momento na parte esquerda? Sim, né? O tempo todo. Locomoções, então eles saíam de um lugar para o outro? Sim, em rodopios, né? Em círculo, rodopios. Então você pode colocar isso que eu estou falando. Que teve transferência, né? A mudança de peso o tempo todo. Os rodopios, movimento em círculos, movimentos circulares. Teve salto? Não muito, né? Se teve algum salto, foi um salto curto. Pode falar que é salto curto. Locomoções pode relacionar com voltas, né? Voltas pelo próprio corpo. Teve queda? Queda é quando a mulher cai, né? E o homem segura, o homem cai e a mulher segura. Não, não teve. Elevações é a utilização dos 3 planos: alto, médio e baixo. Não, não teve. Desculpa, corrigindo, elevações é quando a dama pula e o homem a levanta, né? Ou vice-versa. Não, não teve. Então, tá vendo? Cite quais tiveram. Teve todos aqueles lá? Não, só alguns, né? Então você só cita o que você viu. Elevação não teve.
salto não teve, então você coloca só o que teve, que foi rodopios, transferência, locomoção. Quanto ao espaço, o que você enxergou quanto às direções, as dimensões, os níveis e as extensões? Aí você vem aqui no texto, na parte de espaço, a cinesfera, né, que é quando você dança ao redor do próprio corpo. Isso teve, né? Dentro do espaço são estudadas direções. Cima, baixo, lado, frente, trás e diagonais. Teve tudo isso? Menos o cima, né? Essa dança é uma dança que não tem muito salto. Então ficou entre mediano, médio, pode colocar médio, mediano. Baixo também não precisa, não teve, porque eles não ficam se agachando, é uma dança que fica mesmo no meio. Sim, movimentos de lado, frente, trás e diagonais. Dimensões pequeno, médio e grande. Eles ocuparam muito espaço? Não muito, né? Então, pequeno e médio, né? As dimensões. Os níveis, baixo, médio e alto, médio, né? Igual as direções que eles vão para cima, baixo, para o lado, mas sempre médio. Nunca essa questão de salto e para a parte alta, né? As extensões perto, médio e longe. Não longe, perto e médio, né? Teve um momento que eles meio que encostam uma testa na outra. A maior parte do tempo é um olhando para o outro, mas sempre mantendo uma distância, nunca se afastando do parceiro. Quanto ao tempo, carimbó é uma dança de movimentos rápidos, moderados ou lentos. Eu consideraria esses dois, rápidos e moderados, tá bom? Quem quiser assistir se informar um pouco mais dessa dança, na aula do Estado, né? Que o Estado tem passado na TV Cultura e no aplicativo do Estado, você consegue assistir essa aula, tá bom? Mais ou menos no meio. Olá, alunos, bom dia. Eles pegaram e trataram dessa dança, de todas as danças que a gente vai trabalhar aos poucos, eles trabalharam de uma vez. Por que que eu não posso trabalhar tudo de uma vez? Porque tem a parte impressa, né? Tem aqueles alunos que não estão tendo acesso a vídeo. Então, para eles assimilarem é mais difícil. E não é o meu modo de trabalhar. Eu prefiro trabalhar de uma forma mais ampla, completa, do que só de forma superficial, só ao invés de falar um pouquinho de cada coisa, eu já prefiro falar quase que de tudo de uma vez. E próxima vez que a gente falar, a gente repete tudo e vai aprofundando. Bem, pessoal, quanto à atividade, eu espero ter ajudado, certo? Então, todas essas questões. Eu coloquei aqui, né? Entre uma folha e outra, que é para enviar para o meu e-mail. Então, tomar esse cuidado. Por favor, no assunto, coloque isso aqui. Atividades, artes Elcio 6, para o e-mail poder identificar o seu e-mail. Senão pode ficar perdido e você ficar sem nota, tá bom? Então, toda vez que mandar uma atividade, é até bom perguntar no WhatsApp se chegou. E por favor, vamos ter essa disciplina de colocar o que está sendo pedido. Depois que você escreveu isso aqui, atividade Artes Elcio 6, você pode pular e escrever qualquer outra coisa que não tem problema. Mas tem que escrever isso aqui, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e vamos lá. Nos preparando, né, para as nossas aulas online a partir de setembro, tá bom?
Tchau, tchau. Fica com Deus. Qualquer coisa, pergunta no WhatsApp.